queridos. Vocês estão vendo que a minha voz aqui tá difícil hoje. Espera lá que vai melhorar. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui nessa noite. E eu não consigo nem expressar tamanha alegria de estar aqui. Mas como toda bênção e toda alegria, nós temos os momentos de lutas. E como vocês podem ver, a minha voz hoje é uma questão dessa luta. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu fiquei rouco, que eu perdi a voz. De tanto tempo que isso faz. Mas hoje acabou acontecendo de eu perder a voz. Mas eu tô tranquilo. E eu vou falar por quê. Eu tô tranquilo porque não é a força da minha voz que vai mudar ou transformar a vida de vocês, mas é o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, que eu tenho certeza que transforma vidas. Aonde a armadura forte e imponente de Saul já não serve mais, a pedrinha tirada do rio, cheia da unção, derruba o gigante e vence a guerra. Amém? Então eu tenho certeza que Deus vai operar, independente da minha voz, porque não sou eu que faço nada. Não é pela força do meu braço, nem pela sua, mas é o poder de Deus que opera. Amém? Quem está comigo? Dá um glória a Deus aí, quem está feliz. Amém. Meus queridos, nós estamos numa série falando sobre os valores do reino. Então nós vamos dar continuidade nesse momento. E eu queria começar já falando sobre um texto que está lá em Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Fala assim, ó: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Aqui Jesus está mostrando para nós que o reino dele já chegou. E ele falou isso há mais de 2000 anos atrás. Então a pergunta que eu faço aqui, e que eu já me questionei isso no passado: como que o reino de Deus já chegou? Como que o reino de Deus já está aqui? Se nós olhamos para o mundo e nós vemos tantas maldades, tantos assassinatos, tantos abusos que acontecem, enfim, tantas coisas ruins que acontecem hoje em dia, e como esse reino já chegou. Então a forma que eu queria mostrar para vocês sobre isso é que existe um texto, que eu nem vou ler por questão de tempo, mas existe um texto em Apocalipse que fala que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. No entanto, nós sabemos que Jesus veio e morreu por nós há 2000 e poucos anos atrás. Mas o texto está dizendo que foi antes da fundação do mundo. Como isso pode? E nós entendemos que o que manda é os céus, é o reino dos céus, é o reino espiritual. Primeiro acontece no espírito, primeiro acontece no reino celestial, para depois se manifestar na terra. Então o Cordeiro tinha sido morto antes da fundação do mundo, mas a manifestação disso por completo aconteceu há 2000 e poucos anos atrás. Então eu digo para você que o reino de Deus, ele já chegou, ele já está entre nós. Vai existir uma época que ele ainda será totalmente manifestado, totalmente completo. Isso vai acontecer quando eu e você e todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, nós vamos passar uma eternidade com o Senhor. Nesse momento o reino vai estar de forma completa, mas isso já foi liberado no mundo espiritual. Isso já aconteceu no mundo espiritual. Quando Jesus, lá na cruz, ele grita: está consumado. Isso já foi decretado. Não há mais o que mudar, não há mais o que esperar. Porém, quando Jesus falou esse versículo que nós lemos, naquele mesmo momento, ele também curou enfermos, ele expulsou demônios. E quando ele fez isso, não foi para algo futuro, foi naquele momento que isso aconteceu. Pessoas foram curadas naquela hora, foram libertas de espíritos imundos naquela hora. Mas então isso me mostra que existem muitas coisas desse reino de Deus que já podem ser manifestadas agora, nesse momento. Mas como isso é possível?
quem é o responsável para que isso aconteça? E eu respondo para vocês. Eu quero ler o versículo dando essa resposta. Mateus 5, do 13 ao 16. Vem para mim aí. Mateus 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Meus queridos, lendo esses versículos que nós acabamos de ler, quem são os responsáveis para que o reino de Deus comece a se manifestar agora, nesse momento, e não só num tempo futuro? Quem são os responsáveis por isso? Coloca a mão aí, apontando o dedo para você e fala: eu sou o responsável. Nós precisamos tomar uma postura para que isso aconteça. A igreja tem uma responsabilidade para que isso aconteça. Eu comentei de manhã e eu vou comentar novamente agora. Nós tivemos sexta-feira o encontro das mulheres aqui na nossa igreja. E eu me lembro, porque ficou muito marcado em mim, uma frase que a pastora Elaine compartilhou com a gente, quando ela estava convocando as mulheres a participarem desta reunião, desse encontro. Ela falou assim: o Espírito me disse, Elaine, o que você vai fazer a respeito do que está acontecendo no mundo? E ela estava se referindo a tudo que nós vemos aí na mídia sobre bebês reborns. E quando Deus falou isso, chamando ela para que ela tomasse uma postura de posicionamento, eu fiquei muito feliz naquele dia que eu ouvi isso, porque é isso que o Senhor realmente quer da nossa igreja, não só da nossa igreja local que eu digo, mas todas as igrejas que se entregam ao Senhor Jesus, é que nós sejamos a resposta para o mundo de tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos ser resposta em todas as áreas. Nós precisamos mostrar a luz de Cristo brilhando em nós. Outra coisa que eu dou glória a Deus aqui na nossa igreja também é o projeto Ignição. É um projeto que da mesma forma está respondendo a uma necessidade social. Está respondendo de como a igreja precisa demonstrar para o mundo aí fora ser resposta em todas as áreas. No caso, a parte social. Então nós temos que ser respostas na parte social. Nós temos que ser resposta na parte dos enganos que acontecem em várias áreas. Nós temos que ser resposta na política. Isso tem acontecido já. Glória a Deus por isso. Mas então, eu cheguei na parte que eu queria falar com vocês, que é a seguinte: o reino de Deus, ele não é somente futuro, mas ele é agora. E nós somos os responsáveis por manifestar isso. Mas é óbvio que Satanás não quer que a gente manifeste isso. Ele vai tentar nos atrapalhar de todas as formas possíveis, para que a gente não consiga manifestar o reino de Deus agora. Então, como é que ele consegue isso? Aí sim nós estamos no tema da palavra de hoje, que são valores invertidos. Se ele conseguir deixar a nossa cabeça com os valores invertidos, ele consegue nos barrar em muitas áreas da nossa vida. Ele consegue nos segurar para que muitas promessas, para que muitas coisas que Deus já projetou para nós acabem não acontecendo. Porque, como eu falei, lá espiritualmente não tem mais o que fazer. Jesus já acabou com Satanás lá na cruz. Quando ele gritou consumado, já estava resolvido. Mas o nosso emocional, o nosso intelectual ainda pode ser afetado pelas mentiras do inimigo. E são essas mentiras, algumas, que eu quero combater aqui nessa noite.
Nós precisamos conseguir enxergar essas inversões de valores. E tem algo que nos atrapalha muito de enxergar esta inversão, que é a nossa maturidade. Se nós não tivermos maturidade, e eu digo aqui, maturidade espiritual, e não maturidade a nível de idade, propriamente dito. Se nós não tivermos maturidade, nós não vamos conseguir perceber esta inversão de valores. E a maturidade é a nível espiritual, você não consegue apenas com o tempo. Não adianta, às vezes você está há 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, e você continua como um menino que acabou de chegar, como uma menina que acabou de conhecer a Cristo. A maturidade a nível espiritual, ela só é alcançada com busca, com entrega, com morte a nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Só assim, com essa entrega, nós conseguimos maturidade para alcançar os planos e os propósitos que Deus já deu nas nossas vidas. Quando nós falamos sobre Davi, Davi foi ungido rei. No entanto, quando ele foi ungido rei, ele era apenas um jovem, muito jovem. E demorou 15 a 16 anos para ele se tornar rei de Judá. E mais 7 anos depois para ele se tornar rei de Israel. Por que que isso precisou acontecer? Tenha certeza que Deus precisou forjar um rei em Davi que ele havia escolhido. Deus precisou forjar em Davi um homem para passar por tudo que ele iria passar, pelas guerras que ele iria passar, por tudo que ele iria enfrentar, para ser um homem segundo o coração de Deus, como está na Bíblia. Ele precisou crescer, não somente na idade, mas em maturidade, para aí sim, 15, 16 anos depois, o Senhor puder entregar a bênção que já era dele, mas precisou desse tempo para entregar as bênçãos na mão dele. Então eu já faço uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês, às vezes, já receberam promessas do Senhor, e essas promessas ainda não se cumpriram? Porque de repente, o Senhor está esperando de você essa maturidade, para que Ele possa realmente entregar nas tuas mãos aquilo que já é seu, mas você ainda não está pronto para receber. Amém? Nós temos que ser como homens e mulheres de Deus, e não como meninos e meninas que acabamos de chegar. E o que é essa maturidade que eu estou falando? O que ela influencia? Ela influencia porque quando nós não temos maturidade, as mentiras, as falsificações, as inversões que Satanás lança na nossa mente, nós acreditamos nela, nós engolimos ela. É mais ou menos assim. Vocês já contaram ou pegaram uma criança pequenininha que acredita no Papai Noel ou acredita no Coelhinho da Páscoa, que eles existem? Tenho certeza que vocês já viram um monte de criança que acredita. Agora, quantos adultos vocês conhecem que acreditam no Papai Noel ou no Coelhinho da Páscoa? Nenhum. Porque é muito mais fácil você enganar quem ainda não tem maturidade do que quem tem maturidade. Eu vou falar aqui uma coisa que não estava na minha pregação da manhã, mas quando o pastor Rodrigo pegou o microfone, ele foi usado por Deus poderosamente, e eu ainda falei para ele de manhã, falei assim: eu vou usar o que você falou na minha pregação da noite, pode ter certeza disso. E aí ele permitiu, então eu vou usar. Que é o seguinte: na primeira pregação, a primeira pregação sobre essa série que o pastor Rodrigo fez, ele falou sobre momentos em que nós pegamos esses valores do reino de Deus e negociamos, nós vendemos, nós trocamos por alguma coisa. Mas quando nós fazemos isso, na grande maioria das vezes, nós sabemos que estamos fazendo errado, nós sabemos que estamos pecando, mas por causa da tentação, por causa das nossas próprias vontades, a gente acaba cedendo e vendendo, negociando. Mas quando nós falamos de valores invertidos, nós estamos falando de mentes e pessoas enganadas.
enganadas na mentira de Satanás. Elas não acham que elas estão pecando. Elas não acham que elas estão fazendo errado. Elas acreditam que elas estão no centro da vontade de Deus, quando na verdade elas estão perdendo o melhor da festa. Compreendem o que eu estou querendo dizer? Quem está comigo, dá um amém aí. Pois então eu vou falar da primeira mentira, a primeira inversão de valores que acontece: aparência versus essência. Deus vê as coisas com as lentes dele, com os olhos dele e não com os nossos olhos. Nós normalmente vemos as coisas de forma distorcida e não como Deus vê. Então, antes de eu começar a falar, já pensa aí, já começa a clamar a Deus para que o Senhor troque as suas lentes, para que você enxergue como Ele enxerga e não como nós humanos enxergamos as coisas. E como eu citei aqui sobre Davi, eu vou dar um exemplo dessa mesma situação. Coloca para mim aí 1 Samuel 16, 6. Espera aí que eu vou beber uma água aí para ajudar a minha voz. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Não, só esse mesmo, pode ser. Só o primeiro lá. Esse momento aí é o momento em que Samuel chegou para ungir Davi. E ele viu Eliabe, que era o irmão de Davi. Quando ele olhou o irmão de Davi, alto, forte, bonito, falou: é esse é o ungido, esse vai ser o rei de Israel, não tenha dúvida. Mas olha o que acontece nos versículos seguintes. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Gente, nós estamos falando aqui de Samuel. Samuel estava enganado. Nós não estamos falando de um qualquer, nós estamos falando de um profeta usado por Deus, um profeta que ouvia Deus de forma audível, um profeta que falava com Deus direto, teve inúmeras revelações. No entanto, ele neste momento estava com valores invertidos. Ele estava olhando a aparência, a altura, a beleza, a força. E o Senhor não quer isso. O Senhor estava olhando o coração. Por isso ele escolheu Davi. Davi era mais baixo, Davi era mais fraco. Davi cuidava de ovelhas, Davi cheirava ovelhas. Ele não sabia nada de guerra. Agora, eu falei que até Samuel cometeu esse erro. Agora vamos olhar para nós, porque é fácil a gente apontar para os outros. Mas eu quero que nesse momento você comece a se analisar e a pensar: quantas vezes de repente eu olhei para as pessoas pela aparência, pelo andar, pelo falar, pelo vestir, pelo cargo, pela conta bancária. De repente você até pensou agora há pouco: ixi, esse rapaz aí com essa voz desse jeito, essa pregação não vai virar nada. Quantas vezes nós olhamos pela aparência, e eu não estou aqui para apontar o dedo para vocês, estou aqui para apontar o dedo para mim também, porque com certeza eu já fiz isso muitas vezes na minha vida. Muitas vezes as minhas lentes estavam erradas e eu não percebi. Nós usamos a aparência não só para a parte física, digamos assim, mas até na parte espiritual nós fazemos isso. Às vezes a gente olha uma pessoa na igreja e essa pessoa está dando um glória a Deus alto, está orando, está com as mãos levantadas, está chorando. A gente olha e fala assim: isso é um homem de Deus. E às vezes a gente vê um outro que está sentado, que Deus está ministrando profundamente no coração dele, mas ele está parado, e a gente pensa: ixi, esse aí nem ligou para o culto. E às vezes é totalmente o oposto. Às vezes aquele que estava com a mão erguida, quando ele sai daqui,
ele nem se mostra como um evangélico, ele não se mostra como um cristão, ele não se mostra como alguém que conheceu a Cristo. E o outro, que ficou quietinho, tem uma vida completamente transformada, mudada, e é um testemunho de vida aí fora. Mas nós não vemos, porque nós enxergamos a aparência, e Deus olha para a essência. Eu coloquei uma frase aqui até: seja sincero, se você estivesse apenas observando o momento da Santa Ceia, e você visse Judas ao lado de Jesus, sentado grudado nele, a Bíblia narra que era aquele que colocava a mão no prato junto com o Senhor Jesus. O que você ia imaginar? Esse aí está ali grudadinho em Jesus, é o mais top dos apóstolos, é o que tem mais intimidade com Jesus. Seja sincero, você não iria pensar isso? Eu provavelmente pensaria isso se eu visse essa cena. Falar, aquele ali está grudadinho no Senhor, e foi ele quem o traiu. Então, enfim, o que eu quero que vocês vejam neste momento é que a essência é muito mais importante que a aparência. Jovens, vocês que estão aqui me ouvindo e estão de repente procurando um casamento, estão buscando um ungido ou a ungida. Quantos aqui estão orando a Deus pedindo aquela pessoa com o rosto capa de revista, mais de 1,80 m, forte, bonito, né? Quantos aqui estão orando às vezes dessa forma, ao invés de orar: Senhor, me dá aquele ou aquela que o Senhor preparou para mim, aquele que será um excelente pai, uma excelente mãe, aquele que estará ao meu lado e me auxiliará a cumprir o propósito do meu ministério e não me afastará dos caminhos do Senhor? Como que está a sua oração para o seu ungido e para a sua ungida? Será que você está focando na aparência? Eu te garanto que aquele que o Senhor, ou aquela que o Senhor preparou para você, é esse que te fará feliz, e não aquele que tem o corpo mais bonito, de acordo com o que a mídia, de acordo com o que a cultura que nós vivemos hoje em dia prega. Será que você está desprezando algumas pessoas por causa de um simples defeito que você viu na aparência dela? Eu não falei isso de manhã, porque Deus ministrou isso no meu coração agora à tarde. Mas a minha filha pegou uma tangerina para comer em casa. E a hora que ela abriu a tangerina estava perfeita. Mas em 2 gominhos, tinha um pequeno detalhe nos gominhos em cima. A hora que ela viu esses detalhes, ela já não queria a tangerina mais. Mas aí, mesmo quando a minha esposa falou para ela: não, filha, é só aqui, no gominho, só esse tiquito aqui no gominho. Aí o que ela fez? Ela arrancou os gominhos e deu para minha esposa, e comeu só os outros. Será que você não está descartando pessoas na sua vida por causa de alguns pequenos detalhes ou erros que você viu nessa pessoa, que fizeram você descartá-la, achando que ela não é um homem ou uma mulher de Deus por causa de alguns pequenos erros? Vamos lá, eu vou para a segunda inversão de valores: fazer versus intimidade. Essa daqui é uma mentira que engana muitos que estão na igreja. Nós fomos chamados para sermos adoradores. Na palavra fala que o Senhor olha procurando os verdadeiros adoradores, e não os que fazem mais coisas. O que eu quero dizer com isso? É importante nós trabalharmos para o Senhor em qualquer área que for, seja no evangelismo, seja no louvor, seja como voluntário, seja no café, seja limpando o banheiro, seja limpando a igreja, enfim, todas as áreas em que nós trabalhamos para o Senhor são muito importantes. Mas a inversão de valores que acontece é a seguinte:
Muitas pessoas se enchem tanto de trabalhos ministeriais que não tem mais tempo para buscar ao Senhor. Não tem mais tempo para orar e ter os seus momentos de intimidade com o Senhor. Eu já passei por isso. Eu já fiz isso. Eu já fiz tantas coisas, que eu estava extremamente cansado quando eu chegava na minha casa. Cansado até mesmo para buscar ao Senhor do jeito como eu deveria. Isso é uma mentira de Satanás, um disfarce, uma inversão de valores que nós muitas vezes caímos. E presta atenção, eu não estou dizendo aqui que você não deve trabalhar. Eu comecei a minha ministração falando que nós devemos mostrar aí fora o Cristo que nós carregamos. Eu comecei dizendo isso. Nós temos que servir, sim. Nós temos que fazer a obra, sim. Mas nós não podemos, em momento algum, achar que por muito fazer, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus quando tudo na minha vida é uma adoração ao Senhor. Quando tudo na minha vida é um altar de adoração ao Senhor. Assim eu estou no centro da vontade de Deus. É como uma árvore. Nós estamos lendo agora o livro Enraizados. Quem está lendo o livro, levanta a mão aí para eu ver. Era para mais gente estar lendo, hein? Eu espero que os que não levantaram a mão já tenham lido. Por isso que não levantaram. Amém. É como uma árvore. Tudo que nós fazemos para o ministério, para o Senhor, é como o caule, são como as folhas, são como as flores. E ela vai crescendo, mas a nossa intimidade com o Senhor é como as raízes dessa árvore. E o que acontece se eu tenho uma árvore que cresce, ela está alta, frondosa, mas a raiz dela é desse tamanho? O que acontece? No primeiro vento, na primeira tempestade, ela tomba, ela cai. Então eu digo para vocês que as raízes precisam crescer na mesma proporção que a árvore cresce também. Então, os teus afazeres ministeriais, tudo que você faz para o trabalho do Senhor, seja na igreja, seja pregando aí fora, não importa, qualquer trabalho ministerial, ele tem que estar na mesma proporção da raiz, eles têm que estar na mesma proporção da sua oração e da sua intimidade com o Senhor. Então, quer aumentar os seus afazeres no Senhor, quer aumentar o seu ministério, aumente sua oração, aumente sua intimidade no Senhor. Quem está comigo, dá um amém aí. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto de inversão de valores: felicidade versus obediência. Essa da felicidade, eu acho que isso daria um subtema para uma pregação só sobre isso. Porque é um tema muito atacado, principalmente nos nossos dias atuais. Eu não vejo esse ataque tão grande quando eu olho para as gerações passadas. Quando eu olho às vezes para os nossos pais, para os nossos avós, eu não vejo tanto como agora. Agora sim, eu vejo um ataque muito grande nessa inversão de valores. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo tem buscado mais a felicidade do que a obediência. E o mundo prega uma felicidade em tudo que está no material. O mundo prega a felicidade em bens materiais. Ele prega a felicidade para alguns num copo de bebida. Ele prega a felicidade para alguns nos relacionamentos. Ele prega a felicidade até na saúde. Se você está saudável, você pode ser feliz. Se você tem alguma enfermidade, você não pode ser feliz. Se você tem uma família abençoada e alicerçada, você pode ser feliz. Se a tua família está desestruturada em alguma coisa, você não pode ser feliz. Assim o mundo prega. Ele liga a felicidade com tudo que está à nossa volta. Mas isso não é o que está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos mostra que a nossa felicidade
ela está no Senhor. Nós confundimos muitas vezes felicidade com alegria. Há uma diferença entre felicidade e alegria. Quando nós ganhamos uma bênção, nós ficamos alegres. Quando nós ganhamos um dinheiro, nós ficamos alegres. Quem aqui fica triste quando ganha dinheiro? Ninguém levantou a mão, né? Ainda bem. Nós ficamos alegres quando coisas boas nos acontecem. Mas isso não é felicidade. Felicidade, ela tem que ser um estado contínuo dentro de mim. E aonde que eu encontro a felicidade? Somente no Senhor. Somente no dono da vida. Ele é o único que pode me dar felicidade. Nós passamos agora 4 semanas nos garis, estudando sobre 2 Timóteo. Quem aqui vai num gari? Oxe, eu queria mais mãos levantadas. Quem não vai no gari, procure urgentemente um gari mais próximo de você, ou que faça mais parte da sua cara. Nós temos garis para todos os gostos. Frequente um gari, porque é lá que nós vivemos vida de igreja mesmo. É lá que nós vivemos a comunhão. Pois bem, nós estudamos sobre 2 Timóteo, que é uma carta escrita por Paulo quando ele estava na prisão. E nós ficamos de queixo com tantos aconselhamentos de encorajamento que Paulo dá nestas cartas. E aí a gente pensa, como que ele pode estar encorajando alguém? Como que ele pode demonstrar essa felicidade estando numa prisão? Lá em Tiago 1:2 fala que nós devemos nos alegrar nas nossas provações. Aos olhos humanos, gente, sejamos sinceros, quem aqui se alegra quando vem a prova? Fala assim, oh, glória a Deus, agora a prova veio. Quem faz isso? Aos nossos olhos humanos nós não fazemos. Nós não conseguimos, se não for pelo Espírito, por uma revelação de Deus, para mudar os nossos valores. Porque os valores humanos normalmente são inversos dos valores do reino. Aquilo que nós consideramos importante, às vezes ao longo da nossa vida, podemos chegar ao final e falar assim, eu considero tudo isso como perda, como está na palavra. Enfim, eu estava falando sobre Paulo em 2 Timóteo, mas tem um momento também em Filipenses 4:13, que ele fala a frase, tudo posso naquele que me fortalece. E eu tenho certeza que assim como você já ouviu essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, no seguinte sentido, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque aquele que está comigo é maior. Amém, glória a Deus, isso é uma realidade. Deus te dá forças para agir, Deus te dá forças e vai à sua frente, glória a Deus por isso. Mas não é nesse contexto em que Paulo está falando. Paulo está preso, Paulo está falando sobre todas as lutas que ele está passando, e é nesse momento que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está falando das lutas, ele está falando das adversidades, mas que elas não abalam a fé dele, elas não abalam a alegria dele, a felicidade dele principalmente. Como eu disse, felicidade é algo interno, é algo permanente na nossa vida, e não por fatos que acontecem. Tem uma parte em 2 Coríntios também que Paulo fala que o Senhor disse para ele assim, a minha graça te basta. Essa frase, para mim, ela tem um peso gigantesco, e eu vou explicar por quê. Entre várias lutas que eu passei na minha vida, eu passei pela perda do meu pai, e foi de uma forma bem trágica, bem difícil, enfim. Não vou compartilhar aqui agora por causa do tempo, mas eu fiquei muito triste e muito angustiado depois da morte do meu pai. E eu carreguei essa tristeza e essa angústia por algum tempo na minha vida. E eu não conseguia compreender como que eu poderia ser feliz sem ter, de repente,
o meu pai na minha vida, ou qualquer outra situação que você pode estar passando aí. E um dia foi uma mudança de chave na minha vida. Um dia eu estava dentro do carro, sozinho, e eu não ouvi de forma audível, mas eu ouvi no meu espírito o Senhor falando assim: a minha graça te basta. Quando aquela palavra entrou dentro de mim, tocou o meu espírito, houve uma transformação com relação ao meu sentimento por completo. Naquele instante, não foi dias depois, não, foi no instante que aconteceu. O meu pai não voltou. A forma como eu havia perdido meu pai não mudou. Porém, quando eu permiti que Deus tocasse no meu coração e realmente mostrasse que a felicidade não depende das circunstâncias, mas depende somente dele, tudo foi transformado na minha vida. Eu não vou conseguir explicar para vocês isso de forma lógica. Não tem como. Não é lógico. Não dá para ser entendido no intelectual. Aliás, quase tudo referente a Deus não pode ser entendido no intelectual. Nós precisamos viver. Nós precisamos sentir. Então, eu desafio você que de repente está aqui nessa noite, ou até me ouvindo pelo YouTube, enfim, que está passando por uma situação muito difícil, uma situação caótica, em que você pensa: com essa situação é impossível eu ser feliz, com essa situação é impossível eu não estar me sentindo acabado e não tendo mais o que fazer, no fundo do poço. Eu desafio você a fazer uma oração para que o Senhor mostre a você, do fundo do seu coração, você pode clamar isso, para que o Senhor revele no seu coração que a graça dele te basta. Eu te garanto, porque eu passei por isso. Se ele fizer esta revelação no seu coração, tudo muda, a chave vira, e não importa a situação que você esteja passando, a alegria do Senhor estará sobre a tua vida, eu te garanto. Mas é preciso uma abertura, é preciso que você esteja aberto para isso. Essa história da felicidade, você já deve ter ouvido falar assim: ah, mas eu preciso ser feliz agora, porque a vida é curta. Quem já ouviu essa frase? Você tem que ser feliz porque a vida é curta. Levanta a mão aí, gente, me ajuda. Amém. Mas eu quero falar para você, isso é uma das grandes mentiras também. Quem diz que a vida é curta? A vida não é curta, a vida é eterna. Nós vamos passar uma vida inteira com o Senhor. A nossa passagem aqui nessa terra, ela é curta, mas a minha vida é eterna. E é muito pequeno eu estar pensando numa felicidade de o quê? No máximo 100 anos, aqueles que estiverem na melhor condição física aí, 100 anos, 100 e pouquinho. O que é isso diante de uma eternidade? Se eu estou buscando uma felicidade terrena agora, porém invertendo os valores dessa felicidade em relação à obediência e entrega ao Senhor, eu posso estar colocando em risco toda uma felicidade eterna que eu viverei com o Senhor. Sabe? E o que vai nos levar a essa eternidade com o Senhor, não são os valores terrenos, mas são os valores em que eu estarei, os valores do reino que eu estarei buscando, os valores do reino que eu estarei dando valor, ao invés de invertendo. Vamos para o próximo. Humilhação versus exaltação. Aos olhos humanos, é claro que nós enxergamos isso de forma contrária ao reino de Deus. Nós enxergamos que aquele que está exaltado, que foi exaltado, é o maior. Aqueles que têm os melhores cargos são os maiores. Aqueles que têm mais dinheiro são os maiores.
enfim. Mas o Senhor, Ele nos mostra o contrário disso. Até os apóstolos, eles discutiam sempre entre eles, qual que é o maior? Qual de nós será que é o maior? Até as famílias deles entravam nessa discussão. Enfim, e aí, sempre eles discutindo, chega o momento em que Jesus lava os pés deles, mostrando que aquele que quer ser o maior, aquele que é o maior, ele deve ser como o servo, ele deve se humilhar, ele deve servir os outros. Jesus mostra essa inversão de valores. Ele mostra que aquele que serve é maior do que o que recebe. Aos nossos olhos terrenos, isso não faz sentido, porque dentro de nós há uma inversão dos valores. E uma das coisas até muito importantes que eu queria falar aqui é a rejeição. A rejeição, que é uma parte de humilhação, quando ela acontece na nossa vida, normalmente nós rejeitamos. Mas eu quero que vocês repitam uma frase comigo. Para o cristão imaturo, a rejeição é o fim. Mas para os que têm a mente de Cristo, a rejeição é o começo. Repete isso comigo, para ficar bem gravado na tua mente aí. Fala comigo. Para o cristão imaturo, a rejeição é o fim. Mas para os que têm a mente de Cristo, é apenas um começo. Tércio, você está inventando isso? Não, eu não estou inventando isso. É só nós olharmos para a palavra do Senhor. Eu citei aqui o momento em que Samuel foi ungir Davi como rei. Naquele momento, de primeiro, ele foi rejeitado. Ele não foi nem chamado para estar lá com os irmãos dele. O pai dele foi apresentando só os outros irmãos, os mais bonitos, os fortes. Ele nem chamou, ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele foi rejeitado. E essa rejeição foi o começo. Foi ali que ele foi ungido para se tornar rei de Israel. Quando Jesus foi rejeitado por aqueles que não o aceitaram, quando ele foi rejeitado por grande parte dos judeus, o que aconteceu? O começo de tudo. Foi ali que ele cravou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então ali foi o começo. Portanto, não olhe mais para quando você for rejeitado. Não olhe mais como o fim. Olhe como uma oportunidade. Todas as vezes na minha vida em que eu fui rejeitado em alguma área, foi o momento em que eu consegui desfrutar de novas coisas. Use isso na sua vida. Meu último tópico sobre inversão de valores são os altares do lar versus distrações. Meus queridos, a família foi criada por Deus. Deus olha para as famílias de uma forma muito especial, porque não existe um povo forte, não existe igreja forte, se não for formado por famílias fortes, por famílias alicerçadas em Deus. Mas não sou eu apenas que sei disso. Você pode ter certeza, Satanás sabe disso muito bem. E por isso, ele vai tentar, com todas as forças, destruir as famílias, para que isso não aconteça. E ele vai usar inversão de valores nas famílias, para tentar tirar o foco verdadeiro, para tentar tirar o valor verdadeiro. Algumas coisas que eu quero falar aqui sobre isso. A família, ela tem alguns pilares de alicerce. Os pilares que eu queria falar são o relacionamento conjugal do pai e da mãe, o relacionamento com o Senhor a nível de um culto no seu lar,
e o relacionamento com os nossos filhos, com os familiares, com aqueles que estão à nossa volta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a nossa parte familiar com relação a Deus. Nós devemos na nossa casa ter um verdadeiro altar de adoração. Nós devemos ter na nossa casa cultos de adoração, momentos de adoração. Nossos filhos, nossas filhas, aqueles que ainda não são casados, moram com seus pais, que sejam, eles precisam ver em você, na sua casa, a sua entrega a Deus, a sua busca a Deus. Eles precisam enxergar na sua vida que Deus é o primeiro lugar na sua vida. Essa é a melhor pregação que existe. Essa é a melhor forma de você levar alguém ao Senhor e de você ensinar seus filhos no caminho do Senhor. É o melhor lugar, não existe outro. Eu citei aqui de manhã, vou citar novamente agora. Quantos pais às vezes trouxeram seus filhos a vida desde criancinha na igreja, em todos os cultos. E aí esse filho vai crescendo e chega na idade de adolescência, chega na idade de jovem. E aí o pai às vezes fala assim: meu Deus, mas eu levei ele desde pequenininho na igreja, desde criança, foi em todos os cultos. Por que agora eu não vejo esse menino ou essa menina orando? Eu nunca vejo ele orando, eu nunca vejo ele buscando a Bíblia. E aí a pergunta que eu faço: quantas vezes talvez esse jovem viu você orando? Viu você de joelho orando? Quantas vezes esse jovem viu você estudando a palavra de Deus? Quantas vezes isso aconteceu? A melhor forma de convencer alguém é pelo exemplo, é mostrando isso para ele. E algumas coisas são muito importantes para isso. Jovem, você que está agora ainda não é casado, mas você já está pensando no futuro, quando você vai constituir uma família. Lembra do que eu estou falando aqui agora. Você precisa ser o melhor amigo do seu filho e da sua filha, para que as conversas difíceis, as conversas que precisam ser ditas, o ensinamento no caminho do Senhor, ele possa ouvir da sua boca, e não com valores invertidos no mundo aí fora, com amigos ou com pessoas que não conhecem ao Senhor e vão muitas vezes ensiná-lo de forma contrária. Eu compartilhei de manhã, eu vou compartilhar agora. Quando eu escrevi isso na palavra, na hora eu confesso para vocês que eu tive um grande medo, porque eu falei assim: poxa, eu não sei se minhas filhas vão estar aqui sentadas no banco na hora que eu pregar isso, não vão estar na escolinha, às vezes vão estar aqui no banco, e vai que tem um irmão daqueles que gosta de cutucar, que está do lado dela, e vira para ela e fala assim: qual que é seu melhor amigo? E ela responde: um amiguinho da escola. Eu pensei nisso de verdade. A hora que isso veio na minha mente, eu falei: mas tudo bem, eu vou levar a palavra, de todo jeito eu vou falar a verdade, né? Eu vou falar a verdade. E eu coloquei na minha palavra. E eu precisei sair de casa para ir na farmácia buscar um remédio, para ver se minha voz melhorava. Eu fui buscar o remédio. Quando eu voltei, as minhas filhas tinham feito cartinhas para mim, porque elas sabiam que eu ia ministrar. Então elas fizeram cartinhas de encorajamento para mim. A minha esposa também fez cartinhas de encorajamento e recomendações. E aí, na cartinha da minha filha menor, a hora que eu peguei para ler, entre várias coisas que ela tinha escrito, ela escreveu assim: pai, você é meu melhor amigo. E quando eu li isso, eu pude ver como uma confirmação de Deus da palavra que eu estava trazendo. Aquilo alegrou demais o meu coração. E eu vou falar para vocês por que alegrou demais meu coração. Porque é óbvio que eu não sou nada perfeito, nem como marido, nem como pai. É óbvio.
E a perfeição, ninguém aqui vai alcançar, eu garanto isso para você. Só Jesus foi perfeito. Quando Deus quer ver perfeição, Ele olha para Jesus, Ele não olha para nós. Mas quando Ele olha para nós, Ele tem que ver um coração derramado aos pés dele. Ele tem que ver um coração que está buscando, por mais que a gente não consiga alcançar por causa dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa humanidade, dos nossos desejos carnais, mas nós estamos buscando, e nós precisamos tentar buscar viver principalmente na nossa casa aquilo que nós somos na igreja. Eu sempre falo, ser cristão na igreja, ser cristão no gari, ser cristão no meio de um povo cristão é fácil, mas em casa não. Porque em casa você está ali no confronto, eles estão vendo os seus erros dia após dia. Mas é ali, você quer saber se uma pessoa, você quer saber se um marido é crente? Você pergunta para a mulher dele. Você quer saber se uma esposa é crente, é aquela mulher virtuosa? Você pergunta para o marido dela. Você quer saber se um cara é crente? Você pergunta para os filhos dele, como é que ele é em casa. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Porque disfarçar é fácil, botar máscaras é fácil. Bom, mas eu falei aqui da importância. Eu falei da importância de você ter, por exemplo, seu filho reconhecer em você que você é o melhor amigo, a melhor amiga dele. Mas como que a gente consegue cultivar isso? A gente consegue cultivar isso no altar da mesa. O que é o altar da mesa? Um dos pilares, o altar da mesa. Quando nós falamos de mesa aqui na nossa cultura, a gente acaba pensando simplesmente na mesa, um lugar para apoiar as coisas. Mas quando a gente leva para a cultura que acontecia com Jesus, com os discípulos, a cultura do Oriente Médio, a mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade, é um lugar onde as conversas difíceis e importantes acontecem. Isso acontece na mesa, mas isso tem se perdido. Quantas vezes nas nossas casas, graças a Deus na minha não, vou tirar a minha porque não acontece. Mas quantas vezes nós vemos por aí pessoas que na hora da refeição mesmo, tá um em cada canto. Às vezes tem um no sofá, tem um no quarto, tem o outro que vai comer agora, tem o outro que vai comer daqui 2 horas. Enfim, se perdeu a cultura da mesa. Às vezes estão na mesa, mas está cada um com os olhos no seu próprio celular. Não, nem olha um para a cara do outro. Essa cultura da mesa, ela precisa ser restaurada. Esse altar da mesa, ele precisa ser restaurado. Nós temos que buscar isso nas nossas casas. Esse altar da mesa, esse valor não pode ser perdido. E por que esse valor foi invertido? Foi levantado o altar das redes sociais. Foi levantado o altar da internet. E vocês não têm ideia o tanto que isso tem prejudicado os nossos jovens. Aqui eu estou falando de jovens porque eles são o futuro, mas é óbvio que tem prejudicado os adultos também desta geração. Eles têm sido contaminados com distrações muitas vezes, e nós temos largado o importante, o foco da mesa por distrações de redes sociais. Isso é tão sério. Eu estava vendo com a minha esposa agora há pouco, nem falei isso de manhã porque eu só vi isso agora. Em Nova York, agora recentemente, foi levantado um memorial sobre crianças que foram mortas por causa de rede social. Mortas com brincadeiras, às vezes, de desafio nas redes sociais. Cyberbullying que eles sofreram e não aguentaram e de repente tiraram suas próprias vidas. Então, por que isso aconteceu? Porque o altar da mesa foi retirado. Pois bem,
Eu já falei aqui, é óbvio que tem inúmeros outros valores invertidos na nossa vida. Tem muitos outros que eu não falei aqui, porque não tenho tempo para isso. Mas você pode estar se perguntando nesse momento: maravilha, Tércio, eu ouvi, pelo menos os que você falou aí eu ouvi, mas o que eu faço com isso? O que eu faço ao sair daqui? O que isso pode mudar a minha vida? Uma das frases muito importantes que a gente fala em todo gari, eu acho fundamental, é aquele comecinho: o que a palavra falou com você? O que a palavra mudou a sua vida? O que ela falou ao seu coração? Porque não adianta nós pregarmos aqui de repente de Gênesis a Apocalipse e você saber tudo o que aconteceu na palavra, maravilha, mas isso não trazer uma mudança na sua vida, isso não trazer uma transformação na sua vida. Se você sair daqui nesta noite apenas com o conhecimento que eu trouxe, mas não houver uma postura de mudança na tua vida, não adiantou de nada o tempo que eu gastei aqui falando com vocês. Mas eu tenho certeza que você vai se posicionar para que isso possa mudar e transformar a sua vida e a sua família a partir deste momento. Eu quero ler com vocês rapidinho o último versículo, lá em Lucas 15:8. Põe para mim aí, enquanto eu bebo água. Lucas 15:8 fala assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Deixa o versículo para mim aí. A dracma perdida, a dracma era um valor, e nós estamos falando aqui sobre valores. E essa mulher, ela percebeu que ela tinha perdido algum desses valores. Talvez durante essa pregação você já tenha percebido que você de repente perdeu algum valor. E o que ela fez assim que ela perdeu esse valor? Ela acende uma lâmpada. O que é acender uma lâmpada? É jogar luz. Quem que é a luz? O Senhor Jesus. Às vezes você não vai conseguir ver o valor que você perdeu se você não jogar luz, se você não jogar Jesus. E quando ela jogou luz, a primeira coisa que ela viu foi o valor perdido? Não. A primeira coisa que ela viu foi sujeira. E por isso que ela teve que varrer a casa, para só depois ela encontrar o valor perdido. Meus queridos, que nessa noite você possa clamar ao Senhor Jesus para que Ele seja luz, para que Ele consiga te mostrar a sujeira que precisa ser tirada, a sujeira que precisa ser arrancada, para só depois você encontrar esses valores que foram perdidos. E eu falei aqui, não está nem na minha anotação, mas eu me lembrei que agora eu preciso falar isso para vocês. Talvez tenha alguém aqui que tenha pensado assim: ah, Tércio, você falou bastante aí sobre a parte da família, sobre como nós deveríamos fazer com os nossos filhos, mas talvez eu já tenha filhos grandes, e agora? Eu já perdi todo esse tempo, como é que eu faço agora? O tempo não volta atrás. Talvez você tenha pensado isso. E eu lembrei aqui, meus queridos, de algo que eu ouvi quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, eu ouvi essa frase do meu pai, quando ele estava num momento de muita luta, num momento de desânimo, de tristeza, de angústia.
Ele falou assim: filho, não dá para voltar atrás o que já aconteceu. Mas ele falou isso num tom de agora não tem mais o que fazer, sabe? E eu me lembro que com 10 anos, com certeza, usado por Deus, porque eu não teria tirado isso da minha cabeça, não uma criança de 10 anos. Eu escrevi uma carta para ele. Eu tenho essa carta até hoje. Eu escrevi uma carta para ele e eu coloquei assim na carta, porque durante o tempo não volta atrás. Ele comentou assim: o relógio não pode ser voltado atrás. O tempo não pode ser voltado atrás. E eu escrevi numa carta para ele, eu coloquei assim: o relógio realmente não pode voltar atrás. O tempo não pode voltar atrás. Mas existe um relojoeiro que pode pegar esse relógio e consertá-lo, para que a partir de agora ele nunca mais atrase nenhum segundo, e ele ande de acordo com os propósitos daquele que é o dono do tempo. Então eu trago isso para vocês também nessa noite. O tempo realmente não pode voltar atrás, mas existe o dono do tempo. Ele pode mudar e transformar a tua vida por completo. A partir de hoje ele pode acertar esse relógio para que ele não falhe nem um segundo mais, e que a partir de agora você viva todos os propósitos que o Senhor tem para você. Amém? Tarefa para casa. Tarefa para casa. Busque ao Senhor. Jogue luz para que Ele mostre para você a sujeira. E aí o que você faz? Não é Ele, é você. Varre a casa. Tira o que não é dele. E Ele vai te mostrar os valores verdadeiros. Ele vai tirar as inversões de valores colocadas de forma mentirosa por Satanás na sua cabeça. Amém?